Meus equilibrados, Quarteto Fantástico tá aí no cinema e, sem dúvida nenhuma, é a melhor obra de Quarteto Fantástico já passado nas telonas. Além de um roteiro muito bom, de uma fotografia linda, de uma trilha sonora que marca e de bons atores que tinham tanta harmonia que em alguns momentos parecia uma banda, cada um no seu instrumento, fazendo uma linda música. E nessa onda de coisa boa que foi esse filme, o diretor Matt Shakman nos deu um dilema que deixou o nosso coração apertado. E se você tem filho, fatalmente você sentiu isso de forma mais profunda. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo. Sem dúvida nenhuma, os acionistas da Marvel Studios fizeram reuniões e perceberam que quase tudo que aconteceu depois de Ultimato não funcionou. Mas era nítido a necessidade de uma imposição de ideologia. A cultura woke estava à frente de um bom roteiro, de uma boa história. E os quadrinhos, que é repleto de história maravilhosa para ser contada nas telonas, ficou de lado, ficou em segundo plano. Porém, sejamos honestos, de Thunderbolts pra cá, a coisa tá mudando. Alguém pode falar, mas teve a Coração de Ferro, Iron Heart e tal. Eu tentando passar pano, vou dizer o seguinte, foi lançado agora, mas o tempo de produção foi lá de 2022, 2023, aí não conseguiram lançar na época, mas isso ainda é o enlatado daquele período que não funcionou. Mas se tratando de cinema, vamos lá, a Marvel Studios realinhou-se na rota de bons roteiros e boas histórias. Eu não vou fazer uma análise perfeita do filme porque não é a minha intenção. Se você quiser uma análise detalhada sem spoilers e com spoilers, entra no canal Reino Geek, que eu apresento com meu amigo pastor Richard Guerra, e a gente troca ideias maravilhosas ali. Você está convidado. Se você é inscrito aqui e não está inscrito lá, você está perdendo muita coisa boa. Aqui eu quero falar um pouco mais sobre fé equilibrada e também essa questão desse dilema, que aí eu vou precisar de um leve spoiler. Se você ainda não viu o filme, então pausa aqui e volta depois. Mas o grande vilão do filme, Galactus, que é um dos personagens mais maneiros da Marvel, que é um personagem riquíssimo e de uma profundidade espetacular, e sem dúvida um dos vilões mais mal representados da história dos cinemas. Pois é, o Quarteto Fantástico, o Surfista Prateado, tratou ele como se fosse uma nuvem. Bem, aqui não foi o problema. Aqui apareceu com toda a sua estética diferenciada, a sua escala de grandeza, tanto na questão de intimidação por medo, quanto no seu tamanho. E eu repito, além de uma linda fotografia do filme, além de efeitos especiais muito legais e um roteiro com início, meio e fim, com espaço de tela de todo o quarteto, não ficou só um brilhando, mas todos tiveram seu espaço, zero lacração, cara. Que dilema sensacional que foi apresentado durante toda essa trama. Se você nunca ouviu falar no Galactus, não sabe do que se trata, ou não viu o filme e não se importa do spoiler, é simples. O Galactus é um devorador de mundos. É um ser gigantesco que tem bilhões de anos. Foi um dos primeiros seres existentes na história da humanidade, do universo Marvel, e ele tem uma fome insaciável que só passa um pouquinho quando ele come um planeta. Exatamente, literalmente ele devora um planeta. E para fazer essa seleção de planetas, há o Surfista Prateado, que nesse caso é a Shalla-Bal, que é a Surfista Prateada. E é uma personagem que existe nos quadrinhos também, com uma proposta muito interessante e não desrespeitou em nada a originalidade das HQs do Jack Kirby e do Stan Lee. Então essa surfista escolhe o planeta e manda o GPS, e aí o Galactus, na sua imensa nave, chega nesse planeta e o devora. Bem, pulando muitas cenas do filme e muitas coisas interessantíssimas, chega um momento que o Galactus ele percebe que na barriga da Susan Storm, ou seja, o bebezinho que o casal, né, Mulher Invisível e Senhor Fantástico, estavam esperando, um bebezinho, eles ainda não tinham identificado nada diferente no bebê. Eles não tinham visto nada de anormal na criança, mesmo fazendo muitos exames. Porém, o Galactus fez um ultrassom visual ali, ele olhou e percebeu que aquele bebê tinha um poder imensurável, incalculável para os seres humanos. E ele disse, esse bebê vai ser a resposta que eu procuro para saciar toda a minha fome. Então a gente pode fazer uma proposta aqui, um pacto. Me dê o seu filho, entregue a vida do seu filho, que eu vou poupar toda a humanidade. Eu vou salvar toda a humanidade da minha fúria e da minha ira em troca do seu filho. Bem, o Reed Richards, Senhor Fantástico, e a Susan Storm, Mulher Invisível, quando viram aquela proposta, negaram imediatamente. E aí ficou aquele dilema. Em favor de toda a humanidade, você daria seu filho para morrer? Você entregaria a vida do seu filho
para salvar todo o planeta Terra, matematicamente falando, uma vida em troca de bilhões de vidas. E ao negarem isso, eles criaram inclusive uma indisposição com muitos do planeta Terra, porque falaram assim, cara, é só um bebê, é só uma criança, é só uma vida, e ficou aquela situação ali. Você que é pai, você que é mãe, entra na situação, você engaja com eles ali, pensa, cara, não, eu não daria meu filho, não, eu daria, será que compensa, será que não vale? É óbvio que a gente não daria. Eu tenho 2, se dependesse disso, o mundo acabava. Eu falo, Galactus, devora todo mundo aí, mas os meus filhos eu não cedo, eu não entrego. E essa é uma mensagem cristã tão linda, né? Porque a Bíblia diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é inevitável não correlacionar o que o diretor Matt Shakman pensou ao propor essa ideia de dê seu filho em troca da humanidade. Só Deus tem esse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi essa maneira? Foi muito amor. Mas qual foi essa maneira? Olha, quando nós entendemos a Trindade, o Triuno, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e entendemos que Jesus é Deus, é lindo ver a obra redentora de Jesus na cruz. Ele se entregou por nós. Mas é lindo também ver que Deus entregou Jesus para morrer na cruz. Se eu tivesse que escolher entre o meu filho morrer na cruz e eu morrer na cruz, fatalmente, em 1 milhão de oportunidades, as 1 milhão eu escolheria eu. Jamais eu entregaria o meu filho. Que prova de amor maior existe do que entregar o seu próprio filho em favor de alguém? Talvez você não tenha filho, não entenda a profundidade do que a gente está falando, mas se tem um sobrinho ou tem uma criança que você ama muito, imagina, se não sendo o pai, a mãe da criança, você já ama tanto como você ama aí, imagina o seu próprio filho. E a ideia central desse filme é justamente essa. O que você faria? Então, eles buscam alternativas para não prejudicar a humanidade e não entregar o filme. E aí se desenrola uma história muito legal, muito bem contada e sem dúvida muito recomendável para a família, viu? Pode levar seus filhos para assistir, pode levar a sua família, porque é um filme muito bom, muito divertido, muito gostoso de se ver. O último que eu levei os meninos foi no Superman, o quarteto eu acabei vendo sem eles, mas atualmente eu vou voltar no cinema para assistir com eles, porque é um filme espetacular. Então até no momento de lazer, de diversão, de entretenimento, comendo uma pipoca, assistindo um filme, rindo, com boas companhias, você percebe a presença poderosa de Jesus. Tudo reflete a glória de Deus. Quando você tem o coração aberto para entender os detalhes, fica muito mais divertido. Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa o seu like aqui, que nos ajuda demais. Se você quiser se tornar um membro, torne-se um membro aí e nos ajuda de uma forma espontânea e voluntária para o nosso canal expandir ainda mais. Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.